A paz do nosso Senhor Jesus Cristo, irmãos. Glória a Deus. Vem, Senhor Jesus, e toma o teu lugar. Jesus, tu és Senhor Santo, nome que está acima de todo e qualquer nome. Nós o reconhecemos como o único Senhor das nossas vidas, Senhor Jesus. Senhor Jesus, venha salvar nossa alma, santificar, purificar a nossa alma, Senhor Deus, por meio do teu Espírito que está no nosso Espírito. Vem, Senhor Jesus. Esperamos a redenção do nosso corpo, aguardamos o grande dia, Senhor Jesus, que o Senhor virá. Vem, Senhor Jesus. O Espírito e a noiva dizem: vem, vem, Senhor Jesus. Glória a Deus. Senhor, nós ansiamos pela tua vinda, Senhor Deus. Queremos nos aprontar o quanto antes, Senhor Jesus. Queremos ser servos bons, fiéis e prudentes. Toma o teu lugar, Senhor. Amém, irmãos? Irmãos, nós vamos falar sobre as três classes de homens, né? Nós falamos sobre as três partes do homem, que é o espírito, alma e corpo. Nós falamos sobre a salvação dessas três partes, né? A salvação do espírito, a salvação da alma, a salvação do corpo. E agora nós vamos falar as três classes de homens, que é o homem natural, o crente carnal e o crente espiritual. Amém? Com base em que nós vamos falar isso? Nós vamos ler aquele texto lá em 1 Coríntios, capítulo 2. Deixa eu ver aqui. A partir do versículo 9. Não, vamos ver o versículo 6, que ele vai começar a falar sobre a sabedoria, né? A sabedoria do mundo e a sabedoria de Deus. E vai falar quem consegue receber essa sabedoria, né? E aí nós vamos identificar as três classes de homens aí, amém? Veja bem, 1 Coríntios capítulo 2, versículo 6. Todavia falamos sabedoria entre os perfeitos, mas não a sabedoria deste mundo, nem a sabedoria dos poderosos deste mundo, que se aniquilam. Não, nós falamos da sabedoria de Deus, que está oculta em mistério, a qual Deus ordenou antes dos séculos para a nossa glória, né? O Senhor já tinha, essa sabedoria do Senhor já estava toda preparada, né? Antes dos séculos. Para o quê? Para nos glorificar, né? Verso 8, nenhum dos poderosos deste mundo a conheceu. Veja bem, irmãos, nenhum dos poderosos deste mundo tem a sabedoria do Senhor, né? Aqueles que são poderosos desse mundo não têm a sabedoria do Senhor. Nem a conheceu, pois se a tivesse conhecido, jamais teriam crucificado o Senhor da glória. Verso 9. Mas como está escrito, as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam, né? Então, muita gente para nesse versículo e acha que isso vai ser coisas no futuro. Também, né? Porque vai se completar. A nossa plena salvação, ela está para se completar, né? Ainda. Mas, veja o que ele fala no versículo 10. São coisas presentes que podem ser, essa sabedoria de Deus, essas coisas, esses mistérios ocultos em Deus, elas podem ser prescrutadas, né? Elas podem ser garimpadas, vamos dizer assim. Veja bem no verso 10. Mas Deus as revelou para nós, né? Pelo seu Espírito. O Espírito penetra todas as coisas, até mesmo as profundezas de Deus. Amém, irmãos? Então aí o Espírito é com E maiúsculo, né? Mas o Espírito do Senhor, quando está no nosso espírito e nós passamos a ter comunhão, né? Quando nós estamos com a consciência limpa diante do Senhor, limpa pelo sangue, né? Do Senhor Jesus, e nós adentramos uma comunhão mais íntima com o Senhor, nós prescrutamos até as mais profundezas de Deus. Então é de lá que o Senhor vem trazer toda a revelação da sua palavra, a sua intimidade, os seus desígnios, os seus propósitos, né? Para nós, para o nosso espírito, amém? Por meio do Espírito Santo. Por isso que tem que passar pelo primeiro estágio. Por isso que os poderosos deste mundo, eles que não reconhecem o Senhor Jesus Cristo como Senhor, eles não conseguem ter a sabedoria de Deus, amém? E aí, vamos lá no verso 11. Pois qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o espírito do homem que nele está? Assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus, né? Verso 12. Mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus. Oh, glória a Deus! Então nós precisamos ter o Espírito Santo do Senhor no nosso espírito. Por quê? Porque o Senhor quer nos revelar as coisas que foram dadas de graça para nós.
Coisas de graça, riquezas insondáveis que foram dadas de graças para o nosso espírito. Por isso nós precisamos invocar o Senhor Jesus. Vem, Senhor Jesus, me socorra. Por isso que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Por isso que o Senhor é rico para com todos os que o invocam. Aí não há judeu nem grego, né? Porque o Senhor é rico para com todos os que o invocam. Senhor de todos os que o invocam. Está lá em Romanos 10, 12, né? Então o Senhor quer revelar a sua riqueza para nós, mas tem que ser por meio do Espírito. Amém? Então, ao verso 13. Disso também falamos, não com palavras de sabedoria humana, mas com as que o Espírito Santo nos ensina. Nós comparamos as coisas espirituais com as espirituais, né? Então nós não usamos as metáforas desse mundo, nós não usamos os trocadilhos desse mundo, nós não usamos a sabedoria grega, né? Aristóteles, é lamentável, né, irmãos? Porque muitas vezes nós vemos nos púlpitos as pessoas pegando os ensinamentos gregos, né? A sabedoria grega. Paulo cita aqui, ele fala, olha, os gregos pedem sabedoria e os judeus, eles pedem um sinal, né? Mas eu só vou dizer uma única sabedoria, e essa é Cristo, e Ele crucificado. Essa é a sabedoria de Deus, que é loucura para o mundo, é loucura. Então, ele vai falar nesse texto aqui, né, que a sabedoria de Deus é loucura para o mundo, né? E a sabedoria do mundo também é loucura para aqueles que estão no Espírito. São duas coisas bem distintas e separadas, e equidistantes, né? Então, olha o verso 14. Ora, o homem natural, aí nós começamos a entrar no nosso assunto. O homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, pois lhe parecem loucura e não podem entendê-las porque elas só se discernem espiritualmente, né? Então, por isso que o crente, ele é o bobinho, ele é o otário, vamos dizer assim, né? Porque as coisas do Senhor para o homem natural, ele não consegue compreender. Ele chama o crente de louco, de doido. É um peixe fora do aquário, de fato, né? Tanto um como o outro, cada um para o seu lado, né? Verso 15. Mas o que é espiritual, ele discerne bem a tudo, e ele de ninguém é discernido. Pois, quem conheceu a mente do Senhor para que o possa instruir? Mas nós temos a mente de Cristo. Né, irmãos? Glória a Deus. Então, veja bem, as coisas do Senhor no nosso espírito, né, vêm das profundezas do Senhor para o nosso espírito. Ela muda a nossa mente, as nossas vontades, as nossas emoções. Toda vez que nós tocamos no espírito, nós trazemos essas coisas, trazemos a mente de Cristo para a nossa mente. Por isso que nós vamos sendo conformados à imagem do Senhor Jesus, né? Então, o homem natural, ele não consegue discernir essas coisas, né? O verso 14 aí fala, ó, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura e não podem entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente, né? Esse é o nosso tema. Nós vamos falar sobre o homem natural. Depois, se o Senhor permitir, nós vamos falar sobre o crente carnal e depois o crente espiritual, né? Porque se você não é homem natural, é porque você recebeu o Espírito do Senhor. Mas se você recebeu o Espírito do Senhor, você ainda pode estar classificado em duas coisas ainda. Você pode ser aquele que recebeu o Espírito do Senhor, mas você ainda não anda pelo Espírito, né? Você recebeu, aceita, o Senhor te deu o Espírito para você andar por ele, mas você ainda fraqueja, tropeça e você é carnal, né? E tem a outra classe, que é o que anda pelo Espírito de fato, né? Então, falando sobre o homem natural, que é a primeira classe de homem, esse homem é o homem psíquicos, né, no grego, psíquicos, que é o que é dominado pela sua psique, né, a sua alma natural, que é o que nós temos dito, né, ele vive pelo princípio vital da individualidade, né, assim quando ele comeu da árvore do conhecimento do bem e do mal, criou-se a linha do ego, e ele vive pelo ego, né, uma vida paralela à vida de Deus, ele não deixa o Espírito governar essa alma, né. Então, esse é o assento do caráter do homem natural, viver pela individualidade. É um homem caído, né? Um homem adâmico. Um homem que é nascido somente uma vez, né? Ele nasceu somente da vida natural dele. Ele não nasceu da vida do alto, né? Na vida do espírito, conforme Jesus fala com Nicodemos ali em João 3, versículo 3, né? Que fala com ele, ó, necessário é nascer de novo, né? Esse nascer de novo é uma vida do alto, nascer pelo espírito. Amém? Então, irmãos, esse é
o homem natural. Nós vamos falar um pouco mais sobre ele. É um homem que ele é obscurecido de entendimento, né? Ele vive pela corrente desse mundo, por caminhos de completa obscuridade. Ele é sem Deus, ele é sem esperança, né? Embora ele possa falar que tem Deus, que a vida moral dele, né? Nós vamos ver um pouco mais para frente sobre isso aqui, que ele vive pela vida da consciência moral, né? Mas é porque ele é influenciado por uma sociedade que exige isso dele, não é verdade? Então, mas quanto a reconhecer Jesus como Senhor, ele não reconhece. Muitas vezes ele tem vários senhores, vários ídolos e várias senhoras, né? Então o príncipe deste mundo, como Jesus fala lá em João 12:30, 14:31, né? Ou João 12:31, João 14:31, mas é por ali, João 12:30 e João 14:30. Jesus fala que o príncipe deste mundo é o Satanás. Ele é príncipe deste mundo, é ele que reina nesse mundo, né? Por isso que o Senhor Jesus ele vai reinar nessa terra de fato mesmo, né? Que é o reino milenar, o reino dos 1000 anos lá em Apocalipse 20. Então o príncipe deste mundo ele tem cegado esse homem natural, né? E não deixa com que esse homem seja regenerado no seu espírito, né? E a sua mente ele fica entenebrecida, escurecida, né? Então na queda do homem nós vemos isso, uma alma deliberadamente que se opõe à autoridade do espírito, né? E o resultado é o que nós vimos, né? É uma realidade totalmente de independência, né? Mas aquilo que aparentemente parecia ser independência para ele se tornou totalmente uma vida de escravidão, né? Porque Satanás passa a escravizar esse homem, né? Com as paixões e desejos da sua própria alma, né? Vamos meditar no seguinte versículo aqui, irmãos. Deixa eu ver a referência aqui. Está em 2 Coríntios, capítulo 4. É o versículo 3 e 4. Né? 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 3 e 4. Ele diz o seguinte: mas se o nosso evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que está encoberto, nos quais o Deus deste século, né, o príncipe deste mundo, Satanás, cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, né, o qual é a imagem de Deus, tá vendo? Nós não estamos falando aqui sobre resgatar a imagem, ter a imagem restaurada, a imagem que foi perdida lá no Éden. Nós temos que ter essa imagem restaurada em nós, né? Por meio de quê? Por meio do Evangelho aí, a luz do Evangelho da glória de Cristo. A glória de Cristo são os passos do Senhor Jesus, os atos do Senhor Jesus, né? O que o Senhor pensou, o que o Senhor falou, o que o Senhor agiu, né? O que o Senhor executou ali, tudo. É esse caminho apertado de cruz, que são as suas palavras, que vai nos levar para um caminho muito apertado e de repulsa desse mundo. Esse mundo vai nos repelir, né? Esse é o caminho de glória, esse é o evangelho, verdade? E esse é que vai nos fazer com que a nossa imagem seja transformada, né? Conforme a imagem do Senhor Jesus, amém? Olha aqui que o próprio Senhor Jesus fala com Paulo, né? E Paulo relata isso lá em Atos, capítulo 26, versículo 18, olha: para lhes abrir os olhos e os converteres das trevas para a luz, e da potestade de Satanás para Deus, a fim de que recebam eles remissão de pecados e herança entre os que são santificados pela fé em mim. Tá vendo? Então é o seguinte, ele está falando, olha, eu tenho muito que falar com eles, eu tenho que mostrar o meu poder, eu tenho que transformar eles, né, para que eles possam receber a minha herança, né, para que eles possam reinar junto comigo, né, no mundo que há de vir, nos 1000 anos, para que eles possam reinar, mas tem que ser o quê? Santificados pela fé que eles têm que ter em mim, né? Então tem que conhecer o Senhor Jesus por meio da palavra, amém? Tocá-lo nele, para receber o seu Espírito, e andar conforme a palavra, né, que é dita ali, lá em João 6,63, o Senhor diz o seguinte: ora, as minhas palavras são Espírito e vida, né? As palavras que eu vos tenho dito são Espírito e vida. Então, esse homem natural, ele é obscurecido de tudo isso. Olha o que vai falar em Efésios, capítulo 4, versículo 18. Obscurecidos de entendimentos, eles estão alheios, né, em paralelo aí à vida de Deus, por causa da ignorância em que vivem, pela dureza do seu coração, né? Então, há um véu, irmãos, há um véu, há um pano que separa, né,
Moisés, ele usava esse véu quando ele falava com Deus, lá no Velho Testamento, né? E lá em 2 Coríntios capítulo 3, versículo 13 ao 15, Paulo cita isso, fazendo essa comparação. Ele fala o seguinte, ó: há um véu como obstáculo que impede que o homem entenda a Deus, né? Veja bem, está lá em 2 Coríntios capítulo 3, versículo 13 ao 15, ó: e não somos como Moisés, que punha véu sobre a face, para que os filhos de Israel não atentassem na terminação do que se desvanecia, né? Porque o que acontecia? Moisés via a glória de Deus, o rosto de Moisés ficava resplandecente, né? Só que o que acontece? Essa glória ia desvanecendo, ia perdendo aos poucos. E aí Moisés colocava esse véu para que as pessoas não vissem que essa glória estava desvanecendo, né? Então ele está falando isso, ó: nós não somos como Moisés, que punha sobre a face um véu, para que os filhos de Israel não atentassem na terminação do que se desvanecia, mas os sentidos deles se embotaram. Pois até o dia de hoje, quando faz a leitura da antiga aliança, né, ali no Velho Testamento, Torá, o mesmo véu permanece, não lhe sendo revelado que em Cristo é removido, né? Então as coisas do Velho Testamento, elas eram figuras para as coisas do Novo, porque tudo do Velho Testamento se cumpriu em Cristo, tudo era figura, tudo era sombra do que seria, do que a verdade, né, seria em Cristo. Cristo é a completude de todo o Velho Testamento, né? Cristo é o Velho Testamento em vida, né? Tudo do Velho Testamento aponta para o Senhor Jesus. Então, no verso 15 aí, ó: mas até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles, né? Então, irmãos, se o Senhor Jesus não tira esse véu, todos continuam na mesma obscuridade, seja judeu ou seja gentil, né? Gentil significa todas as outras nações, que não seja Israel, né? Então eles aparentemente pensam que vêm, mas não vêm. Ouvem, mas não ouvem de fato. Porque essas coisas são do Espírito, elas não se podem ver e nem ouvir com os sentidos naturais, nem entender com a mente natural da alma, né? Os que não são regenerados, eles não podem agradar a Deus. Lá em Romanos 8, versículos 7 e 8, veja o que está dizendo, ó: por isso o pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Então tudo é feito pelo Espírito do Senhor, no nosso espírito, amém? Por isso precisamos passar pelo primeiro estágio. É necessário que Deus abra o coração do homem, né, para que ele possa compreender a mensagem do Evangelho. Então veja o que vai falar lá em Atos, capítulo 16, versículo 14, né? O homem, ele precisa ter sede da verdade de Deus. Muitos têm, e para esse o Senhor se revela. Mas aqueles que são com o coração endurecido, o Senhor não se revela a eles. Veja o que é falado lá, ó: certa mulher, lá em Atos 16, 14, chamada Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, ela era temente a Deus, né? Ela estava escutando Paulo ali, ó, nos escutava. O Senhor lhe abriu o coração para entender as coisas que Paulo dizia. Então o Senhor precisa abrir o nosso coração, não é verdade? Precisa ter um temor inicial de Deus. O temor de Deus é o princípio da sabedoria. Então, irmãos, o homem hoje, para finalizar, ele vive pela sua consciência moral, né? O que ele entende de Deus, esse homem natural aí, que não tem o espírito regenerado, o que ele entende de Deus é a lei moral de Deus, é o que vem lá do Velho Testamento, né? Ah, eu não posso matar, eu não posso furtar, né? Eu não posso desejar a mulher do próximo, eu não posso isso, não posso aquilo, eu tenho que honrar o pai, a mãe, isso é lícito, né? Mas isso é uma lei moral que ela precisa estar no nosso espírito, porque tem muitas coisas que o Espírito Santo precisa nos restringir. E não somente essas leis externas, né? Ele precisa nos restringir internamente agora, não é verdade? Então a consciência do homem, quanto a conhecer a Deus, ele conhece ele simplesmente por essas leis morais externas. Ele não conhece o homem pelo Espírito de Deus que regenera o seu espírito. Porque isso se faz de fato somente em Cristo Jesus e como o único Senhor da vida dele, né? Então, quando ele não conhece isso, ele comete muitas adversidades, porque a sua alma não é transformada na mesma imagem do Senhor Jesus, né? E não tem como.
Ele vai desejar as coisas deste mundo e Satanás vai fazer com que a sua mente seja distorcida. Veja o que está falando lá em 1 Coríntios capítulo... deixa eu ver aqui. Capítulo 1, a partir do versículo... A partir do versículo 16. Não. A partir do versículo 18 aí, ó. Pois a palavra da cruz é loucura para os que se perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Pois está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios, aniquilarei a inteligência dos inteligentes. Né? Desculpa, irmãos. Isso aqui era uma outra anotação que eu fiz aqui. Desculpa, é Romanos capítulo 1, versículo 19. Isso. Romanos capítulo 1, versículo 18. Do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Visto que o que de Deus se pode conhecer, nele se manifesta, porque Deus lhes manifestou, né? Deus se mostrou a todos nós, sejam naturais ou não. Pois os atributos invisíveis de Deus, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se entendem e claramente se veem pelas coisas que foram criadas, de modo que elas são inexcusáveis. Pois tendo conhecido a Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes seus raciocínios se tornaram fúteis, e seus corações insensatos se obscureceram. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos, e mudaram a glória de Deus, que é incorruptível, em semelhança de imagem de homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis, né? Homens que adoram animais aí, e também adoram próprios homens, né? O único homem que nós podemos adorar é o Senhor Jesus, né? Que ele não veio de semente adâmica, ele vem da semente do próprio Espírito Santo, que foi colocado ali na mulher, né? Em Maria. Mas pessoas adoram o que? Adoram Maria, adoram outras pessoas, outros homens que vieram da semente adâmica. E todos que vieram da semente adâmica precisam ser restaurados, precisam ter Salvador, vão ser julgados, precisam de salvação, né? Vai dizer lá em Romanos que não há um homem sequer que não pecou, todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Então o único homem que não veio da semente adâmica foi o próprio Senhor Jesus, gerado pelo Espírito Santo. Então é esse homem que nós precisamos adorar, amém? Então continuando aí no texto aí, ó, versículo 24 de Romanos capítulo 1. Pelo que Deus os entregou às suas concupiscências, ou seja, aos seus desejos desenfreados dos seus corações, né? A imundícia, para desonrar os seus corpos entre si. Veja bem onde que tá, até onde que chega o extremo, né? Inflamaram sexualmente, né? Na sua sensualidade, homens com homens, vai falar aqui embaixo, ó. Mudaram a verdade de Deus em mentira e honraram e serviram a criatura no lugar do Criador, que é bendito eternamente, amém. Tá vendo? Serviram a criatura que nós falamos aqui. Nós só podemos adorar aqueles que vieram somente o Senhor Jesus, que veio da semente do Espírito Santo, e não aqueles que vieram da semente adâmica, né? Nós não podemos adorar nenhum homem. Pelo que Deus os abandonou às suas paixões infames, até as suas mulheres mudaram o uso natural no contrário à natureza, né? Mulher que se sexualmente com mulher, ó. Semelhantemente também os homens, deixando o uso natural da mulher, né? Em vez do homem ter a mulher ali sexualmente, eles inflamaram em sua sensualidade uns para com os outros, homem com homem, cometendo torpeza e recebendo em si mesmo a penalidade devida ao seu erro. Versículo 28. E, como eles não se importaram de ter conhecimento de Deus, Deus os entregou a um sentimento pervertido para fazerem coisas inconvenientes. Deus deixou de lado eles, tá vendo? Estão cheios de toda iniquidade, prostituição, malícia, avareza, maldade, inveja, homicídio, contenda, engano e malignidade. São murmuradores, detratores e aborrecedores de Deus, injuriadores, soberbos, orgulhosos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais e às mães. São nécios, infiéis,
Infiéis nos contratos. Veja bem, o que o Senhor Jesus falou lá. Seja o seu sim, sim, não, não. O que passa disso provém do maligno. Então são infiéis naqueles contratos que eles fazem com as pessoas, né? Sem afeição natural, irreconciliáveis e sem misericórdia. Embora tenham conhecimento da justiça de Deus, tá vendo? Porque Deus se manifestou a todos nós, irmãos, né? Mas nós não conseguimos ir a um passo a mais de comunhão com o Senhor se nós não passarmos pela vida pelo Espírito, né? Se ficar a nossa só pela consciência de Deus, nós temos que limpar a nossa consciência pelo sangue do Senhor Jesus para entrar num nível de comunhão mais íntimo com o Senhor Deus e ser livre de todas essas coisas que estão sendo ditas aqui, ó. Versículo 32. Embora tenham conhecimento da justiça de Deus, que são dignos de morte os que tais coisas praticam, eles não somente as fazem, mas também aprovam os que as praticam, né? Misericórdia. Então, que não sejamos esses, que invoquemos o nome do Senhor Jesus como o único Senhor, abandonemos todos os ídolos e toda adoração a qualquer outro homem ou qualquer outra mulher que existe nessa face da terra, né? Para que a nossa alma não seja repreendida pelo Senhor no último dia, né? Esse é o homem natural. Sei que muitos não estão nessa condição, né? Mas se alguém tiver nessa condição, que essa exortação do Senhor nos sirva. Amém, irmãos? E se o Senhor permitir, nós vamos falar sobre outra classe de homem, que é aquele que recebeu o Espírito do Senhor, mas que não anda pelo Espírito. Embora tenha o Espírito recebido no seu Espírito Santo, né? Recebeu o Senhor como o único Senhor de fato, vê as riquezas do Senhor, mas ele constantemente tropeça e é um crente carnal. Se o Senhor permitir, nós vamos falar sobre ele amanhã. Amém? Glória a Deus.